Dando continuidade, a depender realmente do estado da vítima, né? Em como ela se encontra, quais são os ferimentos que ela apresenta, quais são os traumas realmente, se é uma vítima politraumatizada, tal, tudo. Então, vai depender muito e variar a nossa conduta de acordo com o que a gente encontrar. Além do dreno, drenagem que pode ser feita, né? Dos curativos, das imobilizações, também podem ser feitas as bandagens, tá? E a gente para realmente para concentrar a atenção nesse paciente politraumatizado, no paciente traumatizado, tá? Então, a gente para ver a questão pré-hospitalar, como eu já falei para vocês, de vir realmente ter essas manutenções da via aérea, como a gente falou na aula passada, certo? Controle de sangramentos, como eu também falei na aula passada, e ter essa imobilização e transporte realmente para que esse paciente ele venha ter um atendimento intra-hospitalar, tá? Então, quando a gente para fazer o exame primário do paciente, a gente começa realmente pelo X, ABCDE, onde X vai ser estrangulação, né, controles de hemorragia, abertura de vias aéreas, né, o controle de via aérea, tem uma via aérea prévia e proteção de coluna cervical também, mobilização da mesma. B, respiração e ventilação. C, circulação e controle, novamente, né, de hemorragia. D, que é a questão da avaliação neurológica. E E, que é a exposição realmente da vítima e controle do ambiente. Então, quando a gente para analisar cada um sozinho, a gente vê, né, que a abordagem, né, o controle de hemorragias, as exsignações, certo? Vai ter que é necessário, se faz necessário ter esse manejo realmente da via aérea também, certo? Mas que ela venha posterior ao controle de hemorragias, certo? Porque o que mais mata realmente em caso de trauma são as hemorragias graves. Então, a gente percebe que as hemorragias, elas chegam a um número maior de óbitos comparado realmente às vias aéreas, certo? Então, passamos do controle realmente de hemorragia, vamos fazer o quê? Controle de via aérea, assim como o controle de mobilização de coluna cervical, certo? Então, a gente para ver assim a questão do colar cervical, que a gente tem, de acordo com o protocolo do PHTLS, né, como protocolo realmente colocar o colar cervical em toda vítima de trauma, independente de estarem conscientes, inconscientes, independente do estado dele, realmente é um protocolo fazer essa imobilização. Então, para a gente poder retirar esse colar dessa vítima, a recomendação é após realmente a realização do raio-x. Fez o raio-x, não foi constatado lesão nenhuma, né, na coluna cervical, aí sim pode ser feito a retirada dele. Aí uma coisa que é muito comum também que a gente percebe são a questão dos traumas na face e o quanto esses traumas na face eles dificultam e prejudicam essa questão de via aérea, tá? Então tem algumas imagens realmente que mostram alguns tipos de trauma de face, certo? Que eles, além de dificultar essa questão de via aérea, além de poder ter essa possibilidade também de aspiração de sangue e tal, tudo, ainda dificulta o processo muitas vezes da própria intubação, tá? Outra coisa que é muito encontrada é o queimado grande, né? E lembrando que algumas manobras elas podem ser realizadas, como aspirar as secreções, né? Remover corpos estranhos para poder abrir essa via aérea desse paciente, elevar o queixo, fazer a tração da mandíbula também para poder obter, né, esse acesso à via aérea. Usar cânula oro-nasofaringe, né? A própria intubação oro ou nasotraqueal também pode acontecer, ou até mesmo a obtenção de uma via aérea cirúrgica, né? De forma cirúrgica. Então, quando a gente para falar em via aérea, a gente também fala na via aérea definitiva. E as indicações para uma via aérea definitiva é justamente a apneia, certo? Lembrando que em casos também de TCE, onde necessita uma hiperventilação, então vai precisar dessa via aérea definitiva, certo? Proteção também das vias aéreas contra a respiração, então vai precisar de uma via aérea definitiva. Então, tem várias condições realmente que podem levar o paciente à necessidade, né, de uma via aérea definitiva. Então, a intubação orotraqueal, né, é um método mais rápido, aproximadamente 64 segundos para que aconteça. Tem uma estabilização realmente da cervical. E lembrando que é o tipo realmente de suporte ventilatório que não vai exacerbar realmente lesões cervicais quando bem realizada, tá bom? Então, outra coisa que a gente deve observar é que todo paciente, né, que chegar ao hospital, quando a gente já está no ambiente realmente intra-hospitalar, todo paciente que chegar no intra-hospitalar, né, a gente tem que checar realmente essa intubação traqueal prévia, né? Então, a gente tem que ver isso e considerar a possibilidade de que ela esteja mal posicionada, tá bom? Então, isso realmente faz a gente ter um cuidado redobrado com esses pacientes que chegam intubados. Em relação à via aérea cirúrgica, né? Ela é feita realmente quando tem edema de glote, quando tem uma fratura de laringe,
quando tem hemorragia e quando essas lesões faciais, né, esses traumas faciais, eles são extensos. Então, quando eles são grandes demais, é necessário fazer uma via aérea cirúrgica realmente para poder obter esse meio de circulação de oxigênio, tá? Aí vem a respiração e ventilação, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz para analisar respiração e ventilação do paciente é expor o tórax dele, para a gente ver e analisar. Lembrando que quando a gente vai fazer a contagem das excursões respiratórias por minuto, a gente tem que escolher ou o movimento de inspiração ou de expiração. Então, a gente escolhe qual dos dois a gente quer para poder realmente ter esse controle e perceber realmente a contagem certa, certo? Então, vamos ver inspeção, palpação, ausculta, perfunção, é toda a avaliação realmente que a gente vai fazer desse paciente utilizando os métodos propedêuticos, tá? Verificar se a respiração é eficaz, se não é, se tem uma via aérea prévia, certo? Até porque uma via aérea prévia ela não vai significar realmente uma ventilação adequada. Então, é importante que a gente faça essa avaliação, que a gente veja a oximetria de pulso, como é que tá, certo? E a gente para ver que tem algumas coisas que acontecem realmente durante o trauma, né? Como o pneumotórax hipertensivo, que os principais sintomas do pneumotórax hipertensivo são dispneia, hipotensão, um desvio de traqueia, né? Uma distensão das veias do pescoço, um timpanismo, né? Quando realizada a percussão, a gente percebe um tom tipânico e a gente percebe realmente a existência dele, necessitando realmente ter como tratamento essa descompressão imediata. Outra coisa que pode acontecer é o pneumotórax aberto, né? Que é justamente como tratamento dele, a gente tem um curativo oclusivo compressivo, também chamado de curativo de 3 pontas, certo? Onde essa fixação desse curativo oclusivo vai ser apenas 3 lados, deixando um lado realmente funcionando como um efeito valvulado, por isso que ele é chamado também de curativo valvulado, certo? Para que desse modo, na expiração, tenha a saída de ar, né? Que vai estar impedindo realmente de retornar na inspiração. Então, evita realmente formar um pneumotórax hipertensivo ou até mesmo um hemotórax, porque essa funçãozinha dele, que vem as 3 pontas, esse lado que fica aberto é justamente para essa drenagem. Aí, um pneumotórax aberto, né, que é justamente uma ferida soprante, o paciente vai apresentar dispneia, aí outros casos de pneumotórax aberto. A drenagem torácica, como eu já falei para vocês sobre a drenagem torácica, aqui está a foto realmente do dreno que eu pedi para que vocês pesquisarem. Eu quero que vocês saibam realmente qual é o dreno utilizado para fazer drenagem torácica, né? E por que ele é utilizado. De certa forma, eu já dei a resposta para vocês, que é por conta da pressão negativa que é exercida, tá? Que ele é um dreno que vai funcionar realmente fazendo com que a pressão negativa consiga drenar, tal, tudo. Mas eu quero que vocês pesquisem sobre esse tipo de dreno. Hemotórax, né, o próprio nome já diz, é quando tem sangue realmente na cavidade torácica, certo? Lembrando que o hemotórax maciço, ele vai ter um acúmulo de mais ou menos, né, aproximadamente 1.500 ml de sangue. Então, pode ser causado realmente por ferimentos penetrantes, assim como traumas contusos. Então, esse paciente ele vai apresentar choque hipovolêmico, né, vai ter os murmúrios vesiculares ausentes e vai ter um som realmente de maciçez, certo? Outro caso de hemotórax, e aqui vem a radiografia de como fica realmente em casos de hemotórax. Outra coisa também que pode acontecer é o tórax instável, quando vai ter fratura de 2 ou mais arcos costais, né, consecutivos, em 2 locais diferentes. Então, esse paciente vai apresentar uma dispneia progressiva, uma respiração paradoxal, tá? E até mesmo uma contusão pulmonar. E tórax instável necessita realmente uma intubação orotraqueal junto com ventilação mecânica, tá? Aí a contusão pulmonar. O paciente vai apresentar roncos, sibilos, retração muscular, intercostal, né? E uso de musculatura acessória, tá? Aí vem aqui com objetos perfurantes. E aí nós vamos para o controle realmente de circulação, né? E hemorragias. Então, quando a gente para realmente para ver a questão de hemorragia, a gente sabe que ela é a principal causa de óbito realmente no trauma, né? Então, é a principal causa de mortes evitáveis. Então, a gente vai fazer a avaliação da circulação. Avaliação do nível de consciência, né? Porque vai ver a questão da perfusão cerebral. Cor da pele. Qual é a coloração dessa pele? É uma pele cianótica, certo? Porque a gente sabe que a cianose, ela representa realmente perda de volemia.
Então, em torno de uns 30% realmente de perda, né? A PA também vai ser realmente uma característica muito importante. O pulso é um pulso filiforme, é um pulso está ausente, a diurese desse paciente, quanto é que está? Então, a gente para realmente para ver e tem uma base realmente de 3 parâmetros que são avaliados para ver esse padrão de circulação, né? Que é o nível de consciência, a cor da pele e o pulso. Eles realmente constituem a tríade, né? Mais específica para fazer esse controle de circulação. Então, a gente precisa controlar a hemorragia, interrompendo o sangramento, né? Fazer essa reposição volêmica também é importante, conforme o protocolo da TLS, certo? Então, a circulação pode ser feita realmente em torniquete, como a gente fala, lembrando que a nomenclatura, né? A literatura em si, ela traz para a gente que esse torniquete ele pode se estender agora por um tempo maior, né? Exceder uma quantidade de minutos maior, porém, ele deve ser irrigado a cada ter 2 segundos de irrigação. Então, a gente tem que pegar o torniquete e ajustar, né? Abrir ele para irrigar e depois fechar novamente, para não deixar realmente aquela região 100% sem circulação, certo? Então, o uso do torniquete ele foi inserido no protocolo novamente, só que com essas alterações de ter que fazer a irrigação. E em relação à reposição volêmica, conforme o protocolo da TLS, né, ele diz que vai ser 1 litro no adulto, né, ou então 20 ml por quilo em crianças, certo? Então, a TLS ele traz para a gente essa reposição volêmica, né, de ringer lactado, para poder fazer isso. A gente sabe que nós temos realmente várias composições de realmente soluções. Nós temos o ringer lactado, o ringer sem lactado, nós temos o fisiológico, o glicosado, tá? Então, qual a diferença do ringer normal para o ringer com lactado? Porque o lactado, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai ter aquela conversão em bicarbonato e ele vai se parecer mais com a osmolaridade pH sanguínea, tá? Então, por isso que ele é a solução de escolha nesse caso. Certo? Então, vai fazer. Outra coisa também que pode ser utilizado como tratamento é a reposição de sangue, né? Então, concentrados de hemácia, o sangue total, realmente pode ser administrado nesse paciente. Lembrando que todos eles são submetidos a provas cruzadas antes. Aí vamos para o estado neurológico. Então, o estado neurológico, a gente vai fazer realmente o AVDI, ou então a AVPU também pode ser feito, certo? Que vai ver se o paciente está alerta, se ele tem uma resposta de estímulo verbal, se ele só responde a dor, se ele está inconsciente, tá? Vamos avaliar as pupilas, qual o tamanho das pupilas, a reação, são isocóricas e fotorreagentes, né? Ver se tem rebaixamento de nível de consciência. Lembrando que esse rebaixamento de nível de consciência pode ser devido a um déficit realmente da oxigenação ou até mesmo da glicemia. Então, esses são padrões que a gente deve observar. Lembrando que o abaixamento de consciência também ele pode ser característico de uma lesão cerebral, até mesmo choque hipovolêmico. Então, é importante que a gente tenha a glicemia capilar, né, o valor dela, assim como realmente a oximetria de pulso também é importante. Então, como diagnóstico de exclusão, né, para essas queixas neurológicas, nós vamos ter casos de hipoglicemia, né, álcool, uso de drogas. Isso realmente pode estar realmente vindo para o nosso diagnóstico de exclusão durante o padrão neurológico. Outra coisa que a gente faz, como eu já falei para vocês, é a avaliação em relação à escala de Glasgow. Lembrando que um Glasgow 8, 9 já é um paciente indicativo para intubação orotraqueal, certo? Então, aqui a gente vem e para ver a escala de coma de Glasgow, né? O que é que ela é avaliado, né? Como eu falei para vocês, entre o termo não testável, tá bom? E lembrando que o som total dela no final tem que ser 15, tá? Então, vai ver, analisar a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e as pupilas vão ser avaliadas, certo? E lembrando que para cada resposta, né, de cada avaliação, existe um valor numérico. Por isso que no final tem que dar, o máximo é 15, né? O total é 15 no caso. Que, por exemplo, a abertura ocular é espontânea, então vai ser 4, né? Resposta verbal é somente sons, então vai ser 2. Aqui nós já temos 6, né? A resposta motora, ele tem uma extensão, então vai ser mais 2. A pupila é parcial, 1. Então, lembrando que o valor da pupila a gente vai estar ali subtraindo, tá? Então, juntando tudo isso aqui, tem que dar um máximo 15, o valor total é 15. Aí pode variar, né? Desde 1 a 15, o resultado dela. Então, a gente para ver se a abertura ocular estão abertos realmente espontaneamente, né? Ou então, se ele abre o olho a estímulo doloroso, certo? Ou se ele abre o olho a comando de voz. Então, são todas essas variáveis e características que a gente tem que estar avaliando, certo? Então, como aqui tem, ó, vai ter a abertura ocular, né?
as respostas. E aqui os scores, né, de 1 a 4, é a resposta verbal de 1 a 5, resposta motora de 1 a 6 e a pupila de 0 a 2. Lembrando que a pupila vai subtrair do valor total que deu no score analisado anteriormente, certo? Daí vem as extensões, né, as extensões, decodificações, tudo do paciente, né? Aqui a escala de coma de Glasgow dizendo score 3, né, que são aqui os valores numéricos, o que cada um deles querem dizer, tá? E aí a gente vê a questão da avaliação neurológica, além de ver a escala de coma de Glasgow, nível de consciência, análise de pupila do paciente, a gente vai analisar também as questões de fraturas, de lesões em relação ao crânio. Então a gente vai ver se tem otorreia, rinorreia, que é justamente aquela drenagem de líquidos, né, através da orelha, através do do nariz. Se tem o sinal de Biddle também, que é o sinal do Guaxinim também, tá? Biddle e Guaxinim é esse dos olhos, certo? Porque todos eles são indicativos realmente de fraturas em base de crânio. Então, vamos fazer realmente toda essa avaliação neurológica, analisar pupilas, tá? É importante. Então, vem as pupilas, né? Miose é quando elas estão constituídas, midríase quando elas estão dilatadas, anisocóricas quando uma está constituída e a outra está dilatada, e isocóricas quando elas estão num diâmetro e tamanho normal, tá? Então, observe aí algumas imagens. Aí, após a avaliação neurológica, nós vamos para a exposição, né? Que a gente vai realmente despir o paciente totalmente, lembrando que isso não pode ser feito no ambiente pré-hospitalar, tá? A gente tem que preservar o paciente, então cobrir o paciente para prevenir hipotermia, né? Cobertores aquecidos, os fluidos aquecidos, ambiente aquecido, tá certo? E vem a assistência realmente hospitalar. Na assistência hospitalar, no ambiente intra-hospitalar, vai fazer o quê? Monitorar esse paciente. Então, vamos ver oximetria de pulso, PA, gasometria arterial, monitorização eletrocardiográfica, tá? Monitor cardíaco e realização também de eletro, né? As sondagens urinárias gástricas, né? Lembrando que essas sondagens, elas reduzem risco de aspiração, tá? No caso das gástricas. E lembrando que as sondagens, elas são contraindicadas, certo? Quando, no caso da urinária, né? A lesão da uretra, ela deve, né, ser suspeitada quando existe sangue no meato peniano, né? Equimose perineal, sangue no escroto, né? Fraturas pélvicas. E a sondagem gástrica deve ser evitada nos casos de suspeita de fratura de base de crânio, tá? Então, a sondagem gástrica ela deve ser evitada nos casos de suspeita de fratura de base de crânio pelo risco realmente de ter penetração da sonda no encéfalo durante a introdução da mesma pela narina. Então, ela deve ser evitada, tá? Então, tem as medidas auxiliares, né? Para essa manutenção, certo? E depois a gente passa para o exame secundário, que é o exame da cabeça aos pés, avaliação de todas as regiões do corpo, né? Pegar a história clínica, o exame físico completo, o exame neurológico completo, tá? E aí a gente para ver que a avaliação secundária ela é ampla, né? Ampla. Por que ampla? A, ver se esse paciente tem alergia. M, quais são as medicações. O P, qual é o passado médico dele, né? L, líquidos e alimentos que são ingeridos, né? E A, realmente o ambiente e eventos relacionados ao trauma. Como foi esse trauma, tá? Então, foi um trauma fechado, um trauma penetrante, foram lesões devido a queimaduras, né? E ao próprio frio, né? Ambientes de risco. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Então, a gente vai fazer essa análise, vai ver essa questão desse exame secundário, né? Períneo, reto, vagina, avaliação perineal, né? Avaliação retal, avaliação vaginal, para ver realmente se existiu outra possibilidade de trauma associada ao trauma existente, tá? Ver raio-x, tomografia, neurografia, angiografia, ultrassom, broncoscopia, todos esses exames vão ser feitos exames realmente mais específicos para fazer essa avaliação. E outra coisa que a gente tem que pensar muito e levar em consideração é a questão da reavaliação do paciente. Esse paciente de trauma, é um paciente que necessita de reavaliação constante, certo? Então, ele precisa da monitoração contínua dos sinais vitais, do débito urinário, resposta realmente em relação ao tratamento, tá? E fazer essas reavaliações constantes. Então, por aqui, gente, a gente fica com conteúdo de trauma, tá? E espero que tenham gostado e não esqueçam de fazer o resumo, tá, pessoal? É necessário que vocês façam realmente o resumo, então vou ficar na espera que vocês me enviem o resumo até umas 11 horas, tá? Cheiro!